Paz seja convosco, eu sou a pastora Vânia e hoje é o dia 214 da nossa leitura diária da Palavra de Deus. Este ano vamos ler a Bíblia toda e que bom que você voltou. Hoje nós vamos fazer a leitura de Isaías do capítulo 44 até o capítulo 47. O Senhor Deus diz: escute, Israel, pois você é o meu servo, o povo que eu escolhi. Eu, o Senhor, sou o seu Criador e o tenho ajudado desde o dia em que você nasceu. Israel, meu servo, não fique com medo, pois eu o amo e o escolhi para ser meu. Vou fazer com que caia chuva no deserto e com que as terras secas corram rios. Assim também derramarei o meu espírito sobre os seus descendentes e lhes darei as minhas bênçãos. Eles crescerão como a grama bem regada, como os chorões que nascem na beira dos rios. Muitos se ajuntarão ao povo de Deus. Um dirá assim: eu sou do Senhor. Outro dirá: o meu nome é Jacó. Outro ainda escreverá na sua mão: eu pertenço ao Senhor. E ainda outro usará Israel como sobrenome. O Senhor, o Rei e Salvador de Israel, o Deus Todo-Poderoso, diz: eu sou o primeiro e o último, além de mim não há outro Deus. Haverá outro que seja igual a mim? Pois que venha à minha presença, apresente as suas razões e prove que está dizendo a verdade. Quem anunciou tudo o que vai acontecer? Já houve alguém que desde o princípio sempre pudesse contar as coisas do futuro? Meu povo, não tenha medo, não fique apavorado. Não é verdade que desde o princípio eu sempre anunciei a vocês o que ia acontecer? Vocês são minhas testemunhas de que isso é verdade. Será que há outro Deus além de mim? Não, não existe outro protetor. Eu não conheço nenhum. Os que fazem imagem não prestam e os seus deuses que eles tanto amam não valem nada. Os que adoram imagem são tolos e cegos, por isso serão humilhados. É uma grande tolice fazer uma imagem para ser adorada como se fosse um Deus. Todos os que a adorarem serão humilhados. Os que fazem ídolos são apenas seres humanos, nada mais. Que eles se reúnam e se apresentem no tribunal. Ali ficarão apavorados e serão humilhados. O ferreiro pega um pedaço de metal, coloca nas brasas e depois com toda a força vai batendo nele com o martelo até formar a imagem. Ele trabalha tanto que não come, nem bebe e acaba perdendo as forças. O escultor mede um pedaço de madeira e com o giz desenha nele a figura do ídolo. Depois, com as suas ferramentas, ele faz uma estátua com a forma de um belo ser humano, para ser colocada num templo. O escultor vai à floresta para cortar uma árvore, escolhe um cedro, um ciprestes ou um carvalho. Ele só corta árvores bem grossas ou então planta e espera até que a chuva faça descer. O homem usa uma parte da madeira para fazer um fogo. Ali ele se esquenta e também assa o pão. A outra parte da madeira é usada para fazer uma imagem e o homem fica de joelho e a adora. Assim, metade da madeira serve para fazer um fogo e o homem assa carne, come e fica satisfeito. Também se esquenta e diz: que fogo bom, já me esquentei bem. Com a outra metade da madeira, o homem faz uma imagem, isto é, um Deus. Depois fica de joelhos e adora, e faz esta oração: tu és o meu Deus, salva-me. Essa gente não tem juízo. Eles fecharam os olhos e não podem ver nada. Fecharam também a sua mente e não entendem nada. O homem que faz imagens não entende nada e não tem a inteligência necessária para dizer a si mesmo: ora, com a metade dessa madeira eu fiz um fogo, assei o pão, assei a carne e comi, e com a outra metade eu fiz esta imagem nojenta. Agora aqui estou eu, adorando um pedaço de madeira. Adorar uma imagem não adianta nada, é o mesmo que comer cinzas. O homem que adora imagens não pensa direito, mas vive enganado. Ele não pode se salvar, pois não é capaz de dizer: isto que está na minha mão não é um Deus, coisa nenhuma. O Senhor Deus diz: povo de Israel, lembre disso, não esqueça que você é o meu servo. Eu o criei para que me servisse e nunca esquecerei você.
Já perdoei as suas maldades e os seus pecados. Eles desapareceram como desaparece a cerração. Volte para mim, pois eu sou o seu Salvador. Os céus gritam de alegria por causa daquilo que o Senhor Deus fez. Cantem louvores, lugares profundos da terra, montanhas e florestas com as suas árvores, cantem todos de alegria, pois o Senhor salvou o povo de Israel e assim mostrou a sua grandeza. O Senhor, o Salvador de Israel, diz: Meu povo, eu sou o seu Criador. Antes que você tivesse nascido, eu já havia criado. Sozinho, eu criei todas as coisas, estendi os céus e firmei a terra sem a ajuda de ninguém. Eu não deixo que se cumpram as mensagens de profetas mentirosos e faço com que os adivinhos fiquem parecendo tolos. Faço com que os sábios se enganem e transformo toda a sua sabedoria em tolice. Mas eu faço com que se cumpra a mensagem do meu servo e com que as palavras dos meus mensageiros aconteçam. Prometo que Jerusalém terá moradores novamente e que as cidades de Judá serão reconstruídas. Farei com que elas se levantem do meio das suas ruínas. Basta que eu dê uma ordem e o mar seca e os rios ficam sem água. Sou eu quem diz a Ciro: Você governará em meu nome e fará o que eu quero. Você ordenará que Jerusalém seja reconstruída e que sejam postos os alicerces do novo templo. O Senhor ungiu Ciro como rei. Ele o pegou pela mão direita e lhe deu poder para conquistar nações e derrotar reis. Para que Ciro entre nas cidades, o Senhor abre portões e ninguém pode fechá-los de novo. O Senhor diz a Ciro: Eu irei na sua frente e aplanarei as montanhas, arrebentarei portões de bronzes e quebrarei as suas trancas de ferro. Eu lhe darei tesouros escondidos, riquezas guardadas em lugares secretos, a fim de que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o chamo pelo nome. Eu o estou chamando para que você ajude o povo de Israel, o meu povo escolhido. E embora você não me conheça, eu lhe dou um título de honra. Eu, e somente eu, sou o Senhor. Não há outro Deus além de mim. Embora você não me conheça, eu lhe dou força para lutar. Faço isso para que de leste a oeste o mundo inteiro saiba que além de mim não existe outro Deus. Eu, e somente eu, sou o Senhor. Eu sou o Criador da luz e da escuridão, e mando bênçãos e maldições. Eu, o Senhor, faço tudo isso. Assim como a chuva vem de cima, eu enviarei do céu a minha vitória. A terra se abrirá para recebê-la e fará brotar a salvação e a liberdade. Eu, o Senhor, farei isso. Um vaso de barro não briga com quem o fez. O barro não pergunta ao oleiro: O que é que você está fazendo? Nem diz: Você não sabe trabalhar. E um filho não se atreve a dizer aos seus pais: Por que vocês fizeram com que eu viesse ao mundo? O Senhor, o Santo Deus de Israel, o seu Criador, diz: Por acaso vocês vão exigir que eu explique como cuido dos meus filhos? Vocês querem me ensinar a fazer as coisas? Fui eu quem fiz a terra e criei os seres humanos para morarem nela. Com as minhas próprias mãos, estendi o céu e ordenei que o sol, a lua e as estrelas aparecessem. Eu mesmo ordenei a Ciro que começasse a agir e lhe prometi a vitória. Eu aplanarei os caminhos por onde ele vai passar. Ele reconstruirá Jerusalém, a minha cidade, e porá em liberdade o meu povo que está no cativeiro, sem exigir nenhum pagamento para fazer isso. Sou eu, o Senhor Todo-Poderoso, quem está falando. O Senhor diz ao povo de Israel: Vocês ficarão com as riquezas do Egito, da Etiópia e dos moradores de Sebá, aquela gente alta. Vocês os derrotarão e eles serão seus escravos, e, presos concorrentes, irão andando atrás de vocês. Eles se ajoelharão na frente de vocês e declararão humildemente: Deus está com vocês, e não há outro Deus além dele. O Deus de Israel, que salva o seu povo, é um Deus que se esconde das pessoas. Os que fazem imagens serão humilhados, todos eles passarão vergonha. Mas o povo de Israel foi salvo pelo Senhor. Ele os salvou para sempre, e eles nunca serão humilhados, nem passarão vergonha. O Senhor, que criou os céus, é o único Deus.
Ele fez a terra e lhe deu forma, e a colocou no seu lugar. Ele não a criou para que ficasse vazia, mas para que houvesse moradores nela. O Senhor Deus diz: Eu sou o Senhor e não há outro Deus. Eu não falei em segredo, não falei num lugar escuro, e não disse ao povo de Israel que me procurasse num lugar deserto. Eu, o Senhor, falo a verdade, e o que digo sempre merece confiança. O Senhor Deus diz: Venham e ajunte-se todos os povos que escaparam com vida, e apresente-se no tribunal. Não sabem nada as pessoas que oram a deuses que não podem salvá-las, pessoas que fazem procissões carregando as suas imagens de madeira. Falem logo e apresentem as suas razões. Consultem uns aos outros se quiserem. Quem foi que anunciou há muito tempo as coisas que iam acontecer? Não fui eu mesmo, o Senhor? Pois não há outro Deus além de mim. Eu sou o único Deus, o Deus fiel que salva o seu povo. Povos do mundo inteiro, voltem para mim e eu os salvarei, pois eu sou Deus e não há nenhum outro. Fiz um juramento no meu próprio nome. O que eu digo é verdade e nunca deixará de acontecer. Juro que todos se ajoelharão diante de mim e prometerão ser fiéis a mim. Declararão que somente eu, o Senhor, posso dar poder e vitória. Todos os que me têm combatido ficarão humilhados e envergonhados na minha presença. Mas eu, o Senhor, darei a vitória ao meu povo e eles me louvarão. Os deuses Bel e Nebo se inclinam e caem no chão. Esses ídolos são colocados nas costas de animais de carga, são um peso enorme para os animais cansados. Os deuses se inclinam e caem, mas eles não podem se salvar e são levados pelos inimigos. Escute, povo de Israel, escutem todos os descendentes de Jacó que ficaram vivos. Desde que vocês nasceram, eu os tenho carregado, sempre cuidei de vocês. E quando ficarem velhos, eu serei o mesmo Deus, cuidarei de vocês quando tiverem cabelos brancos. Eu os criei e os carregarei, e os ajudarei e salvarei. Com que é que vocês podem me comparar? Quem é parecido comigo? A gente que pega uma boa porção do seu ouro e uma enorme quantidade da sua prata e paga um ourives para que com esse ouro e com essa prata ele faça um Deus. E depois se ajoelham diante deste Deus e o adoram. Então carregam a imagem nas costas e a colocam no seu lugar. E ali ela fica, sem poder se mexer. Se pedirem socorro à imagem, ela não atende, ela não pode livrá-los das suas dificuldades. Pecadores, lembrem disso, pensem bem e tenham juízo. Lembre do que aconteceu no passado e reconheça que só eu sou Deus e não há nenhum outro como eu. Desde o princípio, anunciei as coisas do futuro. Há muito tempo, eu disse o que ia acontecer. Afirmei que o meu plano seria cumprido, que eu faria tudo o que havia resolvido fazer. Estou chamando um homem para que venha do Oriente, de um país distante. Ele vem rápido como uma águia para fazer o que eu ordeno. Vou cumprir o que prometi, vou fazer o que planejei. Gente teimosa, escute aqui. Vocês pensam que a sua salvação vai demorar? Mas eu vou fazer chegar logo a salvação que prometi. Ela não vai demorar, e em breve eu conseguirei a vitória. Eu salvarei os moradores de Sião e repartirei com o povo de Israel a minha grandeza. O Senhor diz: Babilônia, desça do seu trono e sente-se no pó. Você era como uma virgem, bela e delicada e mimada, mas nunca mais será assim. Agora você é uma escrava. Pegue o moinho e comece a moer a farinha. Tire o véu, levante a saia e de pernas de fora atravesse os rios. Todos a verão sem roupa, completamente nua. Eu vou me vingar de você e ninguém poderá me impedir. O nosso Salvador é o Senhor Todo-Poderoso, o Santo Deus de Israel. Ele diz à Babilônia: sente-se e fique calada. Vá para um lugar escuro,
Depois nunca mais você será chamada de rainha das nações. Eu estava irado com o meu povo escolhido. Por isso, o humilhei e o entreguei nas suas mãos. Mas você não foi bondosa com ele, pelo contrário, tratou até mesmo os velhos com crueldade. Você imaginou que seria rainha para sempre e não levou a sério o que estava acontecendo, nem pensou como tudo ia acabar. Você ama a imoralidade e pensa que não corre nenhum perigo. Você diz assim: não há ninguém tão importante como eu. Não há ninguém igual a mim. Nunca ficarei viúva, nem perderei nenhum dos meus filhos. Mas agora, escute o que eu lhe digo. Eu sei que você sabe fazer despachos e que as suas feitiçarias são poderosas, mas tudo isso não adiantará nada. De repente, no mesmo dia, você vai ficar viúva e vai perder os filhos. Você se sentia segura na sua maldade e imaginava que ninguém viu o que você estava fazendo. Foram a sua sabedoria e o seu conhecimento que a enganaram. Você pensava assim: não há ninguém tão importante como eu. Por isso, cairá a desgraça sobre você, e as suas feitiçarias não valerão nada. A sua destruição está chegando, e não haverá jeito de escapar dela. Será uma desgraça como você não imaginava, e virá quando você menos estiver esperando. Fique com os despachos e as feitiçarias que você tem praticado desde que era jovem. É possível que eles a ajudem e que com eles você assuste os seus inimigos. Apesar de todos os conselheiros que tem, você não poderá escapar. Que os seus astrólogos se apresentem e a ajudem. Eles estudam o céu e ficam olhando para as estrelas a fim de dizer todos os meses o que vai acontecer com você. Pois eles são como palha, o fogo os destruirá, e eles não poderão se salvar. Pois este não é um foguinho daqueles que a gente faz para se esquentar, sentando-se bem perto dele. É isso que acontecerá com os seus adivinhos, com os quais você tem lidado toda a sua vida. Todos eles irão embora, cada um seguindo o seu próprio caminho. Nenhum deles poderá salvar você. Finalizamos a leitura de hoje. Amanhã tem mais. Vou te esperar, tá bom? Beijo da pastora Vânia. Fica com Deus. Tchau, tchau.